Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas, hoje dia 2 de junho, terça-feira. Bom, vocês viram ontem, falamos no Gabinete de Crise sobre o Centrão, inclusive o CD Silva fez um vídeo exclusivo, está aqui disponível também no nosso canal no YouTube, o rei do Centrão, mostrando como o Centrão vem se apropriando do governo federal aí, vem abraçando o governo Bolsonaro, como o Bolsonaro vem abrindo espaço para o Centrão na máquina pública, Centrão este que a gente já sabe o seu passado e o seu presente, então a gente já consegue antever o futuro do Centrão. Não sei se vai ser a cadeia como a gente gostaria, mas é claro que se pode já esperar, se não tivermos ainda um escândalo de corrupção, provavelmente teremos muito em breve. Não adianta, as siglas envolvidas, né, nesse negócio, os nomes desses políticos, dessas lideranças políticas, são de condenados, nós tivemos condenação na Lava Jato, tivemos condenação em CPIs, em outras operações, enfim, não é novidade. São esses partidos, né, que você não sabia que estava votando neles quando você votou no Bolsonaro, né, a nova política, na verdade, é o que há de pior na política, aquela política mais fisiológica. Eu sempre digo, não adianta, se você não combater a corrupção, e prender essa gente, prender todo mundo que tem a ver com esse esquema, com esse sistema, melhor dizendo, qualquer partido que chegue aqui, qualquer liderança política que chegue a Brasília, vai encostar a sua barriga ali no balcão de negócios dessa turma do Centrão. Aliás, muita gente fala assim, a Constituição de 88 foi aprovada foi a esquerda que fez, não foi a esquerda não. Pesquisa direitinho que você vai entender quem fez a Constituição de 1988. Bom, voltando para a realidade nossa atual, vocês viram o Bolsonaro cavalgando, né, no domingo, inclusive está aí no vídeo do CD, o rei do Centrão, mas na verdade quem cavalga o Bolsonaro é o Centrão, é o Valdemar Costa Neto, é o Ciro Nogueira, é essa turma. Pra vocês terem uma ideia, nós já temos, já foram entregues para o Centrão. FNDE, Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, esse é famoso, o DENOX, né? Hoje foi entregue a Ancine, diretoria da Ancine aqui em Brasília, e a Bala de Prata. A Bala de Prata, que não é novidade para vocês, mas está pronta para ser, né, já está aqui no tambor, pronta para atirar, que é o quê? A cisão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Quem me acompanha sabe, eu falo sobre essa pressão para cisão desde do ano passado. Olha, com 4, 5 meses já começou essa pressão. Por quê? Porque o Centrão, primeiro que nunca quis o Moro, o Sérgio Moro nunca quis, né? Eles nunca quiseram o Sérgio Moro como ministro da Justiça e da Segurança Pública. Sempre pressionaram o Bolsonaro justamente para tirar o Moro. Pressionaram para tirar o COAF, né, do Ministério da Justiça, pressionaram contra o pacote anticrime, pressionaram a favor de todas aquelas medidas, né, de fundão eleitoral, de medida de liberação aí, de uso do fundão eleitoral com escritórios de advocacia, de contabilidade, enfim, todas as medidas que vocês pensem. São medidas que não têm nada a ver com beneficiar a sociedade como um todo, mas beneficiar o sistema político, o próprio sistema político. Você tem o Centrão votando a favor. E aquelas que são pró-sociedade, contra a corrupção, etc., você tem o Centrão votando contra. Então, o que acontece agora? Já está marcado, já quinta-feira, às 10 da manhã, reunião do Bolsonaro com a bancada da bala. A gente falou mais cedo com o capitão Augusto, que é o líder da bancada, ele é do PL, ex-PR, do Valdemar Costa Neto, e está marcado já, vai levar o Alberto Fraga debaixo do braço, porque ele é o nome para ser o ministro. Vocês sabem disso. Eu já falei, o Fraga sempre foi o nome para o Ministério da Segurança Pública, assim como o do Anderson, que é secretário, o delegado Anderson Torres, que é secretário do Ibanez, de Segurança Pública do Ibanez, era cotado para assumir o Ministério, para assumir a Polícia Federal. Acabou que teve esse rolo todo, veio ramagem, pressão de um lado, valeixo, vocês já conhecem todo o imbróglio, a novela, né? E o fato é o seguinte, hoje você tem claro essa situação. E já começou essa pressão, assim que o Moro saiu, eles retomaram esse lobby, o Bolsonaro chegou a falar assim, não, jogou para o Congresso,
e agora a bancada da bala já se organizou e vem com a pressão para abrir, assim como teve aquela reunião de secretários da Segurança Pública, que também foi com o mesmo objetivo, lembrando que o coordenador daquela bancada, daquela reunião de secretário de Segurança Pública é o secretário de Segurança Pública do PT, da Bahia, tá? É bom que se diga, que venha a ser inclusive delegado. Mas, enfim, o fato é o seguinte, nesta cavalgadura, nós vamos ter a cisão da pasta, que já está aí mais ou menos definida, muito provavelmente depois você vai ter ali em setembro uma mudança com a indicação do substituto do Celso de Mello para o STF, você vai ter um remanejo, né, de quem vai estar no comando do Ministério da Justiça, possibilidade do André Mendonça ir realmente para essa vaga lá, enfim. O fato é que hoje esta é a situação. Então o Centrão agora vai botar a mão na segurança pública. Isso vai fortalecer também o lobby dos PMs, né, dos policiais militares, dos sindicatos, né, das associações, melhor dizendo, de PMs, e também de toda essa bancada da segurança pública, Polícia Civil, própria Polícia Federal, enfim, mas não é todo mundo que tá concordando com isso não. A gente consultou inclusive os sindicatos, as associações do setor, o pessoal aí das categorias, especialmente relacionadas aí ao Ministério, que estão subordinados ao Ministério da Justiça, e eles são contra esse remanejo agora, essa cisão agora, e são contra especialmente qualquer hipótese de transferir a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal para o Ministério da Segurança Pública, como queria o próprio Bolsonaro, segundo nas palavras, né, do Jorge Oliveira, que ele disse isso muito claramente numa entrevista da Globo News lá no início do ano. Bom, o líder da bancada, dessa bancada da Segurança Pública, o capitão Augusto, a bancada da bala, disse que é contra, né, que está defendendo que realmente permaneça no Ministério da Justiça a PF e a PRF. Então, mais um ministério que será criado e poderosíssimo e nas mãos do Centrão. Então, essa aí, podemos dizer que essa é a bala de prata do Centrão, tá? Fora que teve aqui, até saiu aqui uma matéria no Estadão, a gente repostou ela no site, mostrando o líder, né, o líder de emendas parlamentares vem a ser justamente um deputado ligado ao Valdemar Costa Neto, lá do Maranhão, Maranhãozinho, mais de 15 milhões que ele embolsou. Então, gente, olha, realmente o Centrão está fazendo a festa neste governo. O Alberto Fraga, cotado aí para o Ministério, disse que está pronto para assumir a missão. Estou pronto eu sempre estou, falta o presidente decidir. Então tá bom, tá aí, agora vamos acompanhar o que vai acontecer na quinta-feira. Bom, próxima pauta, o Aras, inquérito das fake news. O Aras deu uma entrevista para o Bial, essa entrevista repercutiu bastante, né? Ele falou sobre Forças Armadas, né? O uso dos militares, até cometeu ali uma gafe, disse que era poder moderador, depois a OAB foi para cima, ele teve que se desculpar, né, dizendo que não era isso que ele queria dizer, que ele se expressou mal. E ele também falou do inquérito das fake news e disse o seguinte: eu nunca fui contra o inquérito das fake news, nunca pedi o arquivamento desse inquérito. Aceitei o inquérito porque está previsto o reconhecimento como constitucional pelo próprio STF. Mas exigi que fosse observado o sistema acusatório que dá ao MPF o direito de ser aquele que acusa, mas também aquele que arquiva. Gostaram? Os bolsonaristas gostaram? Porque é incrível, o gado cego não entende que é os indicados do governo, o próprio governo, né, o ministro da Justiça, ex-AGU, quando a AGU também defendeu a constitucionalidade desse inquérito, e aqui o Aras indicado pelo Bolsonaro, apesar de tudo, apesar de a gente falar quem é o Aras, as ligações dele. Não. Tomamos porrada. Tá aí o Aras a favor desse inquérito, dizendo nunca fui contra o inquérito. E aí vem fazer esse exercício mental, que aliás virou também uma praxe bolsonarista, o exercício mental de se justificar. Não, se o STF disse que é constitucional, é constitucional. Mas não está respeitando o princípio acusatório, que está na Constituição. Então é constitucional ou não é, gente? Tá difícil, né? Essa gente realmente, o pessoal acha que a gente é idiota, só pode ser.
porque é isso, é após política, é após justiça, após verdade, é uma bagunça. Hoje eu consultei alguns ministros do STF, aliás, até ministros que eu sei que eram contra o inquérito, hoje estão a favor do inquérito das fake news, porque o clima mudou justamente por esses ataques incessantes aí à corte por parte dos bolsonaristas. Olha como é contraditório. Eles resolveram que fazer uma ordem unida no Supremo e falou assim, não, a maioria já está mais ou menos já fechada para no dia 10 votar contra o recurso, né, da rede. Inclusive o PGR disse que a rede não pode desistir do recurso, que é óbvio. Então os ministros vão votar no dia 10 esse recurso da rede, essa DPF, ação que questiona a constitucionalidade desse inquérito justamente, e eles vão rejeitar esse recurso. Então eu ouvi até ministros falando assim, olha, na forma pode até estar questionável o inquérito, mas no conteúdo está certo, né? E as provas desse inquérito podem ser usadas lá no TSE, nas ações de cassação da chapa. Então, esta é a situação. Eu gostaria muito de ver, né, coerência aí por parte das nossas autoridades. Nós vimos o TSE lá atrás absolvendo a chapa da Dilma com Temer por excesso de provas, né? Vamos ver o que acontece agora neste novo episódio da política brasileira. Falando em inquérito, hoje começaram os depoimentos, né, dos alvos desse inquérito aí, dos militantes, deputados e empresários. Nós publicamos ali, hoje, amanhã e depois estão ali programados vários desses depoimentos. Uma das pessoas que precisava depor era a Sarah Winter, não compareceu. Então vamos ver também como o STF reage ao descumprimento das intimações. O fato é o seguinte, o Aras, ele, né, disse a questão do poder moderador, a OAB se reagiu e disse que é o seguinte, olha, ela rechaça a tese de que as Forças Armadas venham a ser um poder moderador e poderiam ser acionadas por qualquer dos três poderes para intervir, para restabelecer a ordem. A ideia conta com a simpatia entre advogados bolsonaristas que citam o artigo 142, tal do 142 da Constituição, segundo o qual as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. O parecer da OAB diz que a única Constituição brasileira, a única exceção, né? A única Constituição brasileira que estabeleceu um poder moderador foi a de 1824 e que era exercido pelo imperador. Com a proclamação, e o Bolsonaro não é imperador, com a proclamação da República e a promulgação da Constituição de 1891, o poder moderador deixou de existir, adotando-se a forma de tripartição de poderes harmônicos e independentes entre si. Os conflitos políticos podem passar a ser dirimidos por mecanismos de freio e contrapeso se cada poder limita o outro. A STF, por sua vez, como intérprete da Constituição, passou a arbitrar disputas entre o Executivo e o Legislativo, bem como entre Estados, municípios e União. E em nenhum desses mecanismos é dado às Forças Armadas atuar como instância decisória suprema localizada acima dos demais poderes, ou seja, como uma espécie de poder moderador. Aí o Aras recuou aí na sua declaração para o Bial e disse que a Constituição realmente não admite intervenção militar. Ele disse que foi mal interpretado. A propósito de interpretações feitas a partir da declaração ao programa Conversa com Bial sobre o artigo 142, o procurador afirma o seguinte: a Constituição não admite intervenção, ademais as instituições funcionam normalmente, os poderes são harmônicos e independentes entre si, cada um deles há de praticar a autocontenção para que não se venha a contribuir para uma crise institucional. Conflitos entre poderes constituídos, associados a uma calamidade pública e a outros fatores sociais concomitantes, podem culminar em desordem social. As Forças Armadas existem para a defesa da pátria, para a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de quaisquer desses para a garantia da lei e da ordem, a fim de preservar o regime de democracia participativa. Tá? É isso. Bom, fora isso, a gente conseguiu pressionar para que o projeto das fake news fosse retirado de pauta, como eu pedi para todos ontem no gabinete. Era preciso realmente discutir mais amplamente, profundamente esse projeto, visto que há artigos que
vamos dizer assim, atacam as nossas liberdades individuais de expressão e a liberdade de imprensa. Eu sempre digo aqui, não confundam as coisas. Existe uma máquina de destruição de reputações. Essa máquina precisa ser investigada, os seus financiadores, deveria ser investigada de forma, vamos dizer assim, de forma seguindo, né, by the book, seguindo o trâmite e não a partir de um inquérito constitucional. O fato é o seguinte, você tem essa máquina de destruição de reputações, de manipulação da opinião pública, né, então é preciso combater não as informações que são veiculadas, né, por perfis, por sites e youtubers. Todo mundo tem o direito de falar o que quer, mas desde que coloque o seu CPF, a sua cara na informação, responda por ela, porque se ela for difamatória, caluniosa, você vai ser processado e vai responder por ela. Então, o que não pode é um bando de anônimo covarde se juntar para atacar qualquer pessoa, qualquer instituição e muitas vezes colocar em risco, manipular a opinião em massa e muitas vezes colocar em risco a própria estabilidade do país. Então, esse é um desafio que está posto e a gente precisa encarar. Mas isso não está contemplado de forma correta neste projeto, que é sempre uma tentativa que a esquerda tem de tentar calar as vozes dissonantes, tá? Então, fica aí o recado para quem para quem acha difícil pensar, né? Dói a cabeça para pensar, o pessoal gosta mesmo de seguir a manada, mas quem faz um esforcinho, deixa doer um pouquinho a cabeça, mas pensa naquilo que realmente importa, né? E como a gente precisa encarar esse assunto. Inclusive o relator, o senador Ângelo Coronel, relator do projeto que está pautado, apresentou aí um relatório propondo a criação de crimes contra a honra na internet. Bom, eu acho que crime contra a honra já está previsto na lei. Então você não tem que criar um novo dispositivo, basta você assegurar que as pessoas que estão escrevendo, se manifestando, respondam por aquilo que estão escrevendo, se manifestando. Tá? É simples, é muito mais simples do que vocês pensam. Bom, tivemos aí um vazamento de dados, o pessoal falou assim, vai hacker, não sei o que, eu vi vazamento, os dados que estão disponíveis ali, você consulta na base do Serasa, né? Dados pessoais aí do Bolsonaro, dos seus filhos e aliados, e também na própria... tinha uma declaração ali que foi feita pelo Bolsonaro ao Tribunal Superior Eleitoral na campanha, que está disponível inclusive. Então assim, parece mais um factoide criado aí para distrair a população daquilo que realmente importa, que é o que está acontecendo da nossa pandemia aí, que virou realmente uma situação grave que precisa ser resolvida. Bom, apesar disso, o André Mendonça já avisou, mandou abrir inquérito e vai para cima de quem criou isso aí. Vamos ver. O ministro da Defesa, que fez aquele passeio de helicóptero com o Bolsonaro, parece que se arrependeu um pouco, foi lá conversar com o Alexandre de Moraes hoje, dizer que não era bem isso. Eu acho importante, gente, é o seguinte, as nossas instituições são lideradas por homens, né, e mulheres, por pessoas que cometem erros. O importante é que elas entendam que exageraram e recuem nas suas posições. O que a gente precisa agora é de harmonia e de estabilidade para enfrentar aquilo que interessa e não de criar mais marola, né, na verdade uma tempestade e empurrar o país para o abismo institucional. Isso não pode acontecer. Publicamos uma matéria muito boa mais cedo sobre a boiada do Ricardo Salles, todas as portarias, né, que ele, depois daquela reunião ministerial do dia 22, ele aprovou a toque de caixa. Tem uma série de exonerações de servidores de áreas importantes da fiscalização ambiental. O órgão mais atingido foi o ICMBio. E o ministro reduziu também as regiões de conservação de 11 para apenas 5 e substituiu os responsáveis por policiais militares. 4 dos 5 superintendentes regionais são PMs. Veja só, tem aqui o nome de todos. Apenas a Gerência Regional Norte, que é responsável por 42% do território, ficou com o agente ambiental, o Fábio Menezes de Carvalho. O fato é que tem mais, também tem uma portaria importante aqui, foi a mudança da composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. O fundo existe para financiar iniciativas de preservação ambiental. É isso, tem uma boiada, recomendo a leitura. Bom, o que mais eu destaco aqui para vocês?
A Comissão de Ética da Presidência da República proibiu o Sérgio Moro de advogar por um período de 6 meses. Ele disse que ia advogar, agora só vai poder fazê-lo daqui a 6 meses. Foi autorizado a dar aulas e escrever artigos para a imprensa. Enquanto durar a proibição, Moro continuará recebendo o salário de R$31 mil pago aos integrantes do primeiro escalão do governo. Na semana passada, a mesma comissão determinou quarentena semelhante a Luiz Henrique Mandetta, impedindo o ex-ministro da Saúde de atuar na iniciativa privada por 6 meses e mantendo seu salário de ministro. Está certo, é isso mesmo. Bom, como eu disse, o Fachin rejeitou o pedido da rede para existir da ação contra o inquérito das fake news e a gente vai encerrando com o balanço aqui do Ministério da Saúde, registrando mais um recorde, 1.262 mortes por Covid em 24 horas. É mais um recorde diário e subiu então para 31.199 o número de vítimas fatais, de pessoas que morreram pela doença. O Ministério também atualizou para 555.383 o total de casos confirmados no país. Olha, a gente sabe que terça-feira acumula as subnotificações de sábado, domingo e segunda, então amanhã a gente vai ter uma ideia real de qual é o patamar que está. O fato é que não cai, né? Só sobe, porque quando o acumulado de terça é maior, desta terça, acumulado é maior que o acumulado da terça-feira da semana passada, significa que a gente continua na linha ascendente aí da contaminação e de mortes, tá? É isso aí. Eu agradeço sempre a audiência de vocês, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar e a gente se vê amanhã no Gabinete de Crise. Tchau.